Bora analisar o Bitcoin? Como será que ele vai se comportar essa semana? Lembrando que essa é a pior análise que você vai ver, porque eu não sou especialista em nada. Então, se você gosta do conteúdo, fica aqui comigo que você vai ver um amador analisando o Bitcoin e passando o ponto de vista dele sobre o que está acontecendo no mercado nesse exato momento, certo? Primeira coisa, antes da gente vir ficar olhando pro gráfico, ai, cabeça, piroca, ombro, o que vai acontecer, o ideal é a gente ir no CoinMarketCap para dar uma olhadinha no Fear and Greed. Então isso é algo que eu faço frequentemente para saber como está o sentimento da maioria das pessoas com o mercado. Querendo ou não, é a maioria das pessoas que meio que faz o preço subir ou descer. Se o sentimento está muito positivo, pode ter certeza que estamos numa zona excelente para fazer venda e realização de lucro. Quando o sentimento está aqui muito negativo, tá numa zona excelente de compra. Porque aqui ninguém quer saber, ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, em choque, isso é louco, o Bitcoin acabou, é o fim do mercado. Eu vi alguns especialistas dizendo que o Bitcoin vai chegar a $0. Eu te juro, eu vi um especialista dizendo que o Bitcoin ia chegar a zero e ia ficar negativo, o que não faz sentido algum, né? Mas especialistas que falam o que quer, eu prefiro me Então, no meio de tanto especialista que fala o que quer e alguns acabam falando cada besteira, cada absurdo, eu prefiro ser o amador que não é especialista em nada, mas ainda assim tem se dado bem no mercado. Com pool de liquidez, às vezes com um tradezinho alavancado, mas já a gente vai dar uma olhadinha no gráfico. Então, primeira coisa é saber o sentimento. Nesse momento, Fear and Greed Extreme Fear, ou seja, medo extremo. Melhor momento de compra para moedas que tem fundamento. Não adianta você vir aqui olhar o Fear and Greed, usar a estratégia, vou comprar um monte de meme coin aqui, quando tiver verde eu vendo. Pode ser que você perca todo o seu dinheiro. Então, isso funciona para as melhores criptomoedas com fundamento, com utilidade real, que já se provaram aí no tempo. Pega Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Tron. Essas aí a gente pode dar uma moral, Hyperliquid, Chainlink, Aave, Avalanche, enfim. Você deve saber quais são as suas queridinhas, aquelas que você gosta. Então, quando o termômetro está assim, eu acho muito importante. Para falar necessariamente sobre o Bitcoin, o que eu gosto de fazer também? Eu clico aqui no Bitcoin e dou uma olhadinha aqui nas últimas notícias, nas últimas postagens que as pessoas fizeram sobre o Bitcoin, né? Você vai descendo aqui a página do CoinMarketCap, você tem aqui os news. Então tem várias notícias que estão saindo aqui do Bitcoin, tem as mais top, você pode organizar pelas últimas aqui também, para você saber o que está rolando. Ah, Marinho, não entendo inglês, não tem problema, cara. Você vem e pode traduzir aqui, ó. Mineração de Bitcoin reformulada como ativo de grade. O tal aumenta na listagem do Upbit enquanto agentes de A assumem alguma coisa. Metaplanet publica o crescimento recorde para a estratégia do Bitcoin no ano fiscal de 2025. Bitcoin muda de especulação para disciplina institucional. Então você vê que, apesar do mercado estar no fundo, as notícias estão meio que boas. Um outro lugar que eu gosto de olhar notícias, só para bater o olho assim por cima, saber o que está acontecendo, é o site aqui, o blog do Cointelegraph. Então tem aqui, ó, começa com Michael Saylor sinaliza mais uma compra de Bitcoin em meio ao mercado turbulento. Opa, é uma notícia boa ou ruim? É ótima para o nosso mercado, né? Mostra que os fundamentos continuam intactos. Então você vem aqui, ó, as últimas notícias, às 9 horas. Onda de acumulação do Bitcoin coloca os 80 mil novamente no radar, afirma um analista. Beleza, notícia boa. RSI semanal do Bitcoin ecoa mercado de baixa de meados de 2022, enquanto o Bitcoin testa liquidez. Não sei se é boa ou ruim essa notícia, mas tá aí. Um outro, alerta do Rei Dalio sobre a ordem mundial reacende tese do Bitcoin como dinheiro neutro. Pode ser um artigo interessante. Aqui eu gosto de dar uma olhadinha assim nas manchetes só para saber como que tá a percepção da maioria das pessoas com o mercado, tá? Então, ó, a receita da Metaplanet que subiu 700% com o Bitcoin. Isso é maravilhoso. 75 mil dólares ou mudança de regime de baixa. 5 pontos para saber sobre o Bitcoin nessa semana. Aqui o KAIEX conseguiu uma licença de pagamento na União Europeia para poder expandir o serviço com o stablecoin. Fundador da Aave propõe um boom de 50 trilhões de dólares em ativos de abundância para impulsionar o... Caraca, velho.
É muita grana isso aqui. Fora do normal. Então, depois de dar uma olhadinha, você vê que o que está acontecendo? Tem muita coisa boa. Muito institucional grande entrando no mercado. Parece que a Trump Media solicitou agora para fazer o próprio ETF de Bitcoin, de Ethereum e de Solana, que é algo muito bom também. Vai trazer mais gente para poder investir no Bitcoin. Espero que essas pessoas tenham consciência, né, de comprar e segurar. Tem muita coisa rolando nesse ano. Então, as notícias estão muito boas, porém, o preço não está representando, né, esse mercado tão otimista. Eu acredito ainda, agora é uma especulação, uma teoria da conspiração da minha parte, eu acredito que está rolando uma grande manipulação por parte dos grandes para fazer de tudo para manter o Bitcoin num preço baixo, para que eles consigam ir acumulando na moralzinha. Porque se vier um cara muito grandão e comprar um montão de Bitcoin de uma vez, pode ser que dê aquela subidinha. Se der uma subidinha atrás de outra subidinha, mais uma e mais uma, pode ser que ele dispare novamente. E eu não acredito que os grandões investidores estão a fim disso. Eles querem aproveitar ao máximo para comprar um ativo que ontem estava a mais de 120 mil dólares. E eles sabem que vai voltar. Então eles estão aproveitando para poder dobrar o dinheiro assim, ó, rápido, comprando Bitcoin. Porque a gente ganha na compra, né? Não é necessariamente na venda. Quanto melhor você comprar, melhor você vai vender. Agora vamos para análise gráfica. Eu sei que você gosta de analisar, né? Os padrões de candle que eu mostro de vez em quando. Lembrando, eu não sou especialista em absolutely nothing. Eu só sei olhar suporte, resistência e linhas de tendência. Agora estou aprendendo a usar um indicador ou outro, que inclusive eu estou fazendo algumas operações aqui nessa plataforma da Margex, onde dá para a gente operar alavancado no mercado futuros e não precisa de QYC. Olha que maravilha. Mano, isso eu achei sensacional. Eu fiz essa conta aqui usando só o e-mail, mais nada. O dinheiro que entrou aqui, entrou da minha MetaMask para cá. O dinheiro que sai daqui para minha MetaMask. O Rei das Selvas não faz ideia de que eu tenho essa conta aqui na Margex e nunca vai nem fazer. Entendeu a questão? Isso é muito bom, achei muito top. Mas vamos lá. Aqui eu tô no gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos não serve para análise, tá? Gráfico de 15 minutos é só para você poder fazer as suas apostas ali, se vai subir ou se vai descer, né? Para você operar na sorte. Então, é bom a gente começar uma análise ali pelo gráfico, pelo menos no gráfico de 1 ou de 4 horas. Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, mais relevante ele se torna. Então aqui no gráfico de 1 hora, ó, a gente pode ver que já tem meio que um topo ali na região dos 72 mil. Ele vem trabalhando assim, ó, nessa região. O RSI, que é muito importante, está aqui embaixo, tá quase que exausto. Então o RSI está demonstrando que talvez ele tenha uma força para voltar a subir, mas pode ser que ele desça um pouco mais ainda, que o RSI não está lá embaixo, né, na zona de 30 ou abaixo de 30. Então, pelo gráfico de 1 hora, a gente tem uma pequena ou grande probabilidade aí dele vir buscar ainda esse suporte nos 64 mil dólares, ou então pode ser que ele segure um pouquinho mais aqui em cima, ó, nos 66.500. Isso a gente tem que descobrir, mas tem espaço para ele descer mais um pouquinho, tá? Na minha opinião, até os 66 mil dólares. Mas como eu disse, cara, gráfico, quanto menor o tempo, menos relevante é. Aí vamos subir aqui para uma análise no gráfico de 4 horas para dar uma olhada em como estão esses candles. O RSI está neutro aqui, então você vê que está literalmente no momento de acumulação. Aqui no gráfico de 4 horas, o suporte mais relevante que a gente tem é na zona dos 65.400 para poder segurar o preço. Então, como está o RSI ali numa zona neutra, não tem como saber se ele vai subir ou descer. Mas o que eu posso te dizer com certeza absoluta é que ou ele vai para 65 mil ou ele vai para 72. Ah, moleque, tá vendo? Já posso virar especialista em análise gráfica, né? Que aí depois eu corto só essa parte do vídeo, aí eu posto num próximo e falo, tá vendo? Eu avisei há uma semana atrás que isso ia... Compra o meu curso de análise gráfica que eu acerto todas. Brincadeiras à parte, aqui no gráfico de 4 horas também tá bem indeciso, ó. Ele tá lateralizando. Cara, isso aqui, ó, é melzinho na chupeta pra quem gosta de fazer pool de liquidez, cara. Ó, já tá até o range aí na cara pra você, de 65 mil até 72. Ó,
Bitcoin já está há um tempão andando dentro dessa faixa. Isso aqui é uma oportunidade de coletar muita taxa com pool de liquidez. Tá maluco? Agora, vamos subir esse tempo gráfico aqui para o diário, que aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais interessante e um pouquinho mais relevante. Tivemos a queda ali que segurou nos 62.300, né? Depois ele veio a testar, foi um dia que todo mundo ficou com medo, chegou a testar os 59 mil, empurrou lá para o alto e entrou nessa zona de acumulação. Mas olha um detalhe muito importante aqui. Então a gente não viu nos outros gráficos um RSI assim, olha isso aqui. Tá lá embaixo, tá derretidaço esse RSI aqui, cara. Então ele tá exausto, ele tem que começar a subir de alguma forma. Pode ser que ele caia mais um pouquinho? Pode, só que, olha, se a gente puxar aqui um pouco, ele já foi lá embaixo, ele foi numa zona assim, muito baixa quando ele chegou ali, ó, perto dos 50 mil, dos 59 mil. Ele estava muito abaixo ali da zona de 30, que é uma zona de exaustão. Então ele continua aqui, ó, beirando aqui os 30 no RSI, que mostra que o mercado tem fôlego para subir. Então no gráfico diário, ele está com muito mais fôlego para subir do que lá no gráfico de 4 horas, de 1 hora. Aqui sim você olha e fala, porra, eu acho que vai subir, velho. Mas ele ainda tem espacinho para cair um pouco mais. Então a gente fica de olho ali no suporte de 65 mil. Agora, subindo um pouquinho mais a análise aqui para o gráfico de uma semana, aí a coisa já fica mais estranha. Por quê? Olha isso daqui. Olha essa queda que ele deu. Olha onde que está o RSI no gráfico semanal. Tá muito lá embaixo, tá sufocado. Então mostra que o mercado ele precisa de uma recuperação o quanto antes. Essas linhas que tá aí foram outras análises que eu fiz, tá? Em momentos que ele tava ali em tendência de baixa, mas olha isso daqui, cara. A última semana como foi, essa semana aqui, se fechar no verdinho, a gente tem uma grande probabilidade de buscar o topo da última semana, que foi ali em 71.600. Então, nessa faixa aqui, se a gente conseguir fechar aqui no verdinho acima, pode ser que busque isso aqui e o próximo alvo seria mais ou menos ali na casa dos 76 mil dólares, tá? Que já foi suporte, já foi resistência pra gente ver o que vai estar acontecendo. Mas tá sufocado, você olha pro RSI, cara, nossa, tá muito dando oportunidade assim de alta, tá? Porque tá muito lá embaixo esse indicador. E ele meio que mede esse sentimento do mercado, né? Você pode ver que o RSI, ele costuma vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Ele fica nesse jogo aqui. Então, nesse momento tá lá embaixo, o único caminho possível para ele no momento é subir. Seria muito difícil a gente ver o Bitcoin dando mais queda, a gente vê, sei lá, ele chegar em 49 mil, por exemplo. Antes dele testar os 49 mil, olha quantos suportes ele tem aqui. Ele tem o suporte do 65, ele tem aqui o suporte do 60, que foi o que segurou na última queda. Depois, ele vai ter um outro suporte aqui dos 56 mil, que já segurou várias quedas. Depois, ele ainda vai ter mais um suporte nos 52.300. Aí sim, se ele perder todos esses, pode acontecer a tristeza dele cair abaixo dos 50 mil, buscando ali o suporte dos 49. Marinho, você acha que isso vai acontecer? Cara, sinceramente, eu acho muito difícil. Mas o mercado é o mercado, né? Não tem como a gente falar, ai, é isso ou é aquilo. O mercado pode agir de qualquer jeito. Sempre tem espaço para cair mais, da mesma forma que sempre tem espaço para subir mais. Só que para ele chegar ali na zona dos 40 mil, abaixo de 50, olha o tanto de suporte que ele teria que perder. E a gente sabe que essa zona aqui, dos 60 mil, teve uma força assim absurda. Olha só, quando chegou aqui, empurrou o preço lá pro alto, tá com uma força absurda. Ou seja, tem muitos compradores aqui, os touros, né, estão totalmente posicionados aqui, preparados para comprar Bitcoin a 60 mil, para não deixar ele cair dessa faixa de preço. Então, a gente fica de olho nisso. O RSI segue estrangulado ali. Agora, só para finalizar, uma olhadinha no gráfico mensal. O mensal é o que tá, assim, o que mostra uma parada mais macro, né? Mais a longo prazo. Então, quando você olha aqui no gráfico mensal, você pode até dizer que ele continua em tendência de alta. Por quê? Aqui, ó. Isso aqui é a tendência de alta do gráfico mensal. Então, mesmo que ele caia ali
até os 53 mil, ele ainda não quebrou essa tendência de alta. Para ele quebrar essa tendência de alta, ele teria que fazer um fechamento mensal abaixo dos 59 mil. Se ele fechar um candle mensal abaixo dos 59 mil, aí sim, aperta o cinto, chora, que aí ele pode buscar, valores muito mais baixos que eu nem faço ideia. Eu nem tenho conhecimento suficiente para dizer isso para você. Mas olhando aqui, cara, para mim tá lindo. Agora, se a gente pegar uma Fibo aqui no mensal e traçar dessa alta toda que ele teve, ele tá ali, ó, na correção de 0,5 de Fibo no gráfico mensal. Segurou ali e esperamos que assim continue, que continue segurando nessa correção e que volte a crescer em breve, muito em breve, para a gente voltar a ter as nossas alegrias com o Bitcoin. Em todo caso, rapaziada, o Bitcoin nesse preço para mim tá muito interessante, tá? Primeiro, tá interessante para mim acumular mais. Segundo, tá rendendo muita grana nas pools de liquidez. Terceiro, se você não tem uma estratégia definida para a queda do Bitcoin, você está em risco. Então, não corra risco à toa. E muito importante que eu não falei também é que aqui no gráfico mensal o RSI está neutro, tá? Então ele está aqui no meio. No gráfico mensal ele ainda vai se decidir se vai subir, se vai descer. Então no gráfico mensal ele tem espaço para descer mais. Agora, no semanal e no diário, a gente já não vê esse espaço nesse momento, né? Ele precisa tomar um fôlego ali, subir um pouco, recuperar o preço, para que a rapaziada volte a realizar. Quem está comprando na baixa, para que volte a vender ali no primeiro sinal de alta que ele tiver. Mas basicamente é isso, não tem muito segredo. Para mim tá lindo do jeito que tá, porque eu tô ganhando grana com as pools de liquidez. Tô fazendo de vez em quando uma operaçãozinha ou outra aqui alavancado no futuros, usando a corretora da Margex, usando alguns indicadores, que inclusive lá no meu outro canal tem vários vídeos mostrando vários indicadores que tem aqui para poder te ajudar nos seus trades. É uma planilha que eu dei o nome de Mercados Futuros para Iniciantes. Aí tem lá várias aulas de day trade passo a passo para que você aprenda algumas estratégias. Lembrando, cara, day trade não é brincadeira, tá? Dá para você chegar aqui todo emocionado, achar que você vai ficar milionário da noite pro dia, que vai exigir muito estudo da sua parte, muito estudo mesmo. Então, se você acha que é uma profissão que você tem um bom controle emocional para poder lidar com isso, quer aprender, claro que tudo aprende, até controle emocional a gente aprende também, tá? Se você estiver disposto a aprender, você tem um longo caminho de estudo pela frente e isso pode ser brilhante, você pode ganhar muita grana. Mas sempre use gerenciamento de risco, tá? Para evitar dar o passo maior que a perna e perder mais do que você poderia. Vou deixar o link da Margex aqui na descrição desse vídeo para você acessar e também o link da nossa comunidade dos mestres das pools, caso você queira aprender comigo, surfar todas as ondas, tanto com o mercado em baixa quanto com o mercado em alta, que não importe e você esteja ganhando dinheiro em todo o tempo, igual eu e o pessoal lá da comunidade está fazendo.